Hoje eu vou falar de um produto que faz mágica no rejuvenescimento facial, o Botox. Mas não vai ser qualquer jeito de falar de Botox, eu vou te explicar tintim por tintim quais são as marcas que a gente tem no mercado, como elas agem e como a gente define o melhor protocolo de uso de Botox para você. Se é a primeira vez que você está nos vendo aqui no YouTube, eu sou a Adma Lima, médica dermatologista. Há 18 anos venho atuando como dermatologista e hoje eu vou te explicar tudo sobre o Botox. A primeira coisa que você tem que saber é que não, o Botox não foi desenvolvido para queixas estéticas. Ele foi desenvolvido para doenças e a partir dos tratamentos dessas doenças se descobriu que ele melhorava também as rugas. Então, ali na década de 70, um conjunto de oftalmologistas começou a utilizar o Botox para tratar uma condição que se chama blefaroespasmo, que é como se fossem contrações involuntárias da pálpebra, quando a pessoa fica contraindo a pálpebra, mas sem querer. Então eles começaram a utilizar o Botox para o tratamento de blefaroespasmo. E o que aconteceu? Eles começaram a notar que a ruga da glabela, ou seja, a ruga da brava, nesses pacientes melhorava. E que os pacientes voltavam pedindo para tratar o outro lado, porque um lado estava mais bonito do que o outro. E assim começou o uso da toxina botulínica para fins estéticos. Foram feitos vários estudos, principalmente nessa região do terço superior, e por isso que o Botox de terço superior ele é tão conhecido e tão difundido na literatura e nas clínicas. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem outras áreas para uso de Botox, a gente avançou muito aí o seu uso. Então a primeira coisa que você vai entender é que o Botox ele foi descoberto para o tratamento de doenças, mas ele foi desenvolvido primariamente para uso estético devido à sua eficácia no tratamento dos músculos. O Botox age na junção entre o nervo e o músculo, que a gente chama de junção neuromuscular. O Botox vai entrar na célula do nervo e vai impedir a ligação de uma proteína, uma vesícula que tem acetilcolina na membrana do nervo. Quando isso acontece, o nervo não libera esse neurotransmissor que vai dar ao músculo a mensagem de que está na hora de contrair. E assim o músculo vai ter a sua contração suavizada e o paciente vai ter as suas rugas melhoradas, porque aquele músculo não vai ficar o tempo todo contraindo e marcando aquelas rugas. No entanto, o nosso organismo é muito inteligente e com o tempo ele repõe essa proteína, essas vesículas voltam a se ligar na parede do nervo e a musculatura volta a contrair. E é por isso que a durabilidade do Botox ela é em torno de 3 a 4 meses. Aliás, vamos falar de durabilidade, que é um tema que vocês sempre estão me perguntando. O normal do Botox é que a durabilidade ela seja dessa maneira. Entre a aplicação, 3 a 4 dias depois da aplicação e os primeiros 2 meses, a musculatura normalmente fica totalmente parada. Entre 2 e 4 meses, você vai ter uma movimentação das rugas que vai progressivamente aumentando. E entre 4 e 6 meses, você tem uma melhora da aparência global, mesmo já tendo certos movimentos. Então é normal que a partir dos 2 meses você veja algum tipo de movimentação no seu Botox. Vocês vão ver que existem vários tipos de toxina botulínicas liberadas no mercado brasileiro e a gente faz algumas escolhas no que se refere à durabilidade em relação ao tipo de toxina que a gente usa. Mas essa é a durabilidade normal do Botox. Então, a partir dos 2 meses, se você já tem alguma contração, entenda que isso pode ser normal e pode ser uma tendência do seu organismo realmente. Mas a gente tem pacientes que duram mais, que duram 6 meses, 8 meses, isso pode acontecer e é uma tendência natural do organismo daquelas pacientes. E Botox é tudo a mesma coisa? Então a primeira coisa que você deve entender é que existem marcas diferentes de toxina botulínica liberadas aqui no Brasil. Todas as marcas para tratamento estético liberadas no Brasil são de toxina botulínica do tipo A. Existem outros tipos de toxina botulínica, mas elas não são utilizadas para tratamento estético. No Brasil a gente tem algumas marcas que são liberadas pela Anvisa. O Botox, que é o que dá nome ao tratamento com toxina botulínica, o Dysport, que é a toxina botulínica que tem uma quantidade maior de proteína agregada, então ela tem um alvo maior de difusão, tende a ter uma durabilidade maior a depender da quantidade que a gente usa, tá? Mas não pode ser usada em alguns pontos específicos, que são pontos muito perto do olho, muito perto do nariz. A gente tem que usar uma toxina mais leve. O Xeomin, que é o contrário, é a toxina que menos tem antígenos, a mais pura. Essa é a toxina que a gente usa para aqueles pacientes, por exemplo, que estão tentando recuperar a durabilidade do Botox, ou em pontos avançados, tipo muito perto do olho, muito perto dos lábios, é a melhor toxina para ser utilizada. E ela pode ter uma excelente durabilidade de acordo com o tipo de aplicação que é feita. Além disso, a gente tem a Prosigny, que é uma marca chinesa, Botulin, Blautox, Nabota,
Botulift, e a que teve mais recentemente a aprovação da Anvisa é a Letibol. É uma toxina de origem coreana e é a toxina mais utilizada na Coreia, e por isso que nós também trouxemos aqui para a clínica e estamos começando a utilizá-la para ver sua durabilidade, seus resultados, tá? E depois eu conto para vocês. E na verdade, então, vocês devem estar achando que o Botox apenas melhora as rugas depois de toda essa explicação. Mas na verdade a gente sabe que o Botox ele faz um manejo do processo de envelhecimento. E a gente tem várias evidências disso. A gente tem um estudo que demonstrou duas gêmeas, uma que utilizou o Botox por vários anos e outra que não utilizou nenhum tipo de tratamento com toxina botulínica. E a gente vê que uma gêmea envelheceu muito melhor do que a outra. Então a gente consegue ver que ele faz realmente uma alteração no processo de envelhecimento. Além disso, muitas vezes você pode achar que você aplicou o Botox no músculo e ele vai paralisar aquele músculo apenas. Mas, na verdade, nós mesmos fizemos um estudo científico que mostra que as fibras do músculo, elas são interligadas. Então, às vezes, você tratando uma área, você vai influenciar na outra. Inclusive, às vezes, até com aumento de força de uma área adjacente. Então, é por isso que é muito importante fazer o tratamento global quando a gente fala em tratamento com toxina botulínica. O Botox é o tratamento estético mais realizado no mundo. E o Brasil é o segundo país que mais realiza tratamentos com toxina botulínica, tornando esse tratamento muito popular, tanto em homens quanto em mulheres. E existem estudos que demonstram, inclusive, que o Botox melhora a depressão. Existe um estudo que tratou pacientes com depressão leve a moderada com toxina botulínica e após um acompanhamento de alguns meses, eles viram que mantendo a mesma medicação e sem nenhum outro tipo de intervenção, as pacientes que realizaram Botox tiveram uma melhora da sua depressão em relação aos pacientes que não realizaram Botox. Isso porque, na verdade, a gente sabe que a toxina mexe na nossa autoestima. Quando você se vê com a musculatura mais descansada, o rosto mais elevado, se vê mais jovem, isso traz para o seu subconsciente uma ideia melhor a respeito de você, que você está melhor e isso impacta, inclusive, no nosso emocional. Agora, você deve estar se perguntando, quais são os diferenciais e como a gente escolhe cada tipo de toxina? Vem aqui que eu vou mostrar para você como que a gente faz essa aplicação e o que a gente avalia quando a gente vai fazer o Botox. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona a marcação do Botox de terço superior e qual que é a diferença para o Botox Full Face, que é o que a gente indica ali na Clínica Adma Lima, que é uma técnica autoral nossa que tem alguns diferenciais. Eu vou explicando esses diferenciais para vocês ao longo do caminho. Então a primeira coisa, quando a gente trata o paciente com o Botox de terço superior, a gente vai estar olhando 3 musculaturas, a região da glabela, a região da testa e a região ao redor dos olhos. Então, a glabela, ela tem alguns músculos. A gente tem o corrugador, que ele vai fazer esse movimento da brava, e ele tem o abaixador do supercílio, que vai puxar o supercílio para baixo. E a gente tem ainda o músculo prócero, que é um músculo que está nessa região e que também faz uma ruguinha aqui nessa região do nariz. Então, quando a gente vai tratar o terço superior, a gente trata o prócero, a gente trata o abaixador do supercílio, que tem muita gente que não trata, mas eu gosto sempre de tratar. E a gente trata o corrugador, tá? Por que a gente faz o tratamento dessas 3 áreas? Todos esses músculos da região da glabela, eles puxam a sobrancelha para baixo. Então, quando a gente suaviza bem esses músculos, a gente vai ter uma elevação da sobrancelha e uma abertura do olhar. Agora a gente vai para a segunda musculatura que a gente trata, que é a musculatura do frontal. O frontal é esse músculo que tem aqui na testa, ele é um músculo bem grande. Só que ele é o único músculo que levanta a nossa sobrancelha. Então a gente tem que tomar cuidado para não pesar muito a mão no frontal, porque senão a sobrancelha tende a baixar. A depender do padrão de contração do frontal, tem paciente que contrai completo, que é o tipo mais comum. Tem paciente que contrai só no meio, tem paciente que contrai só do lado. Então, a depender do tipo de contração, de padrão de contração, a gente vai fazer tratamentos com pontos, em geral, mais altos, porque esses pontos vão fazer com que a gente tenha um resultado mais natural. E se precisar, a gente vai vir com pontos mais diluídos nessa região inferior, se sobrar alguma ruguinha aqui. Porque quanto mais inferior você trata, mais o risco de pesar a musculatura e cair a sobrancelha. Então esse balanço, esse equilíbrio é muito importante na hora que a gente está fazendo o Botox e, claro, conhecimento da anatomia e da musculatura. A gente vai falar do Botox na região dos pés de galinha, que é o músculo orbicular dos olhos, tá? Então aqui a gente gosta de tratar dessa região superior do orbicular, porque na verdade a gente sabe que ele faz toda uma volta ao redor dos olhos, então quando a gente suaviza essa região aqui da lateral do orbicular, a gente ajuda a levantar um pouquinho a sobrancelha. Então a gente costuma tratar desde cima até aqui embaixo.
Quanto mais para baixo eu for, mais o risco de subir e fazer o que a gente chama de bochecha em tábua. Então, não são todos os pacientes que a gente trata esse pontinho mais embaixo. Além disso, alguns pacientes vão precisar de uma segunda linha de pontos na lateral, porque tem rugas mais compridas. Tem um orbicular dos olhos que acaba ficando mais comprido. A gente pode chegar com o Botox até, no máximo, na linha do osso, tá? Então, a gente não pode vir com ele muito perto aqui da musculatura do olho, porque senão o paciente pode ter um pouquinho de nistagma, alguma assimetria. Então, quando a gente fala de Botox de terço superior, é isso que se trata. Corrugador, fronte e pés de galinha. Mas, na verdade, a nossa musculatura vai muito além disso. Por exemplo, um efeito colateral comum de tratar o corrugador e mexer nessa musculatura aqui é que as rugas do nariz fiquem mais evidentes. Então, aqui na clínica, a gente sempre faz no Botox Full Face o tratamento do nasalis, das rugas de nariz. Por quê? Porque isso faz com que você não tenha aquela ruga muito marcada na região do nariz depois que você tratou a glabela. Mas a gente tem que tomar cuidado. Alguns pacientes, quando sorriem, têm uma tendência de fazer um buraco aqui nessa região da bochecha. Então, para esses pacientes, eu não gosto de tratar essas rugas porque isso costuma afundar. Quais outros pontos a gente pode tratar no nariz? É muito importante, pessoal, vocês saberem que o Botox de nariz, ele tem vários resultados. A gente pode tratar um músculo, que é o depressor do septo nasal, nessa região inferior aqui, que vai ajudar a dar uma levantadinha na ponta do nariz. Consegue fazer pontos na região aqui do nasalis. Quando a gente trata essa região, a gente consegue, inclusive, afinar a asa do nariz, tá? Então, uma das coisas que o Botox faz, que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Mas por que a gente consegue fazer pontos tão avançados? Porque quando a gente está fazendo o Botox Full Face, a gente não utiliza só um tipo de toxina. Ali na clínica, nós utilizamos 2 tipos de toxina botulínica. Uma que tem um efeito mais forte, que tem uma difusão maior, e uma que é mais pontual, que é uma toxina mais leve. Então eu consigo entrar nesses pontos tão avançados porque a gente faz essa combinação quando a gente está fazendo o nosso Botox. Para alguns pacientes, eu trato também um músculo que é o orbicular da boca. Quando a gente faz esses pontinhos na boca, em geral, a gente consegue melhorar aquelas ruguinhas do código de barras que ainda não estão marcadas. Quando elas já estão marcadas, a gente precisa de outros tipos de tratamento. E a gente até consegue inverter o lábio, dar aquela levantadinha na boca. Então, tem paciente que faz e me diz que perguntaram para ela se elas tinham feito preenchimento labial, de tanto que o lábio melhorou, né? Então, isso é super importante. Eu tenho até uma história bem bacana de uma paciente que disse que estava num lugar e o filho de uma amiga falou assim, nossa, ela tem uma boca totalmente em coração, mãe, bem diferente da sua. E justamente porque a gente tinha feito esse Botox e tinha valorizado essa porção central dos lábios e o lábio dela ficou lindo, só com Botox, tá? Outro músculo que eu sempre gosto de tratar é o depressor do ângulo oral. Tem um estudo do Cotofana, o Dow é um músculo que vem desde o cantinho do lábio e ele vai tipo um triângulo e ele vai aumentando nessa região lateral. Tem um estudo do Cotofana que mostrou que o melhor lugar de tratar é mais ou menos no terço médio desse músculo, tá? Se a gente trata muito em cima, muitas vezes a gente vai bloquear bastante esse músculo. Isso pode aumentar o efeito dos músculos que elevam o sorriso, aqui os zigomáticos, e às vezes o paciente pode ficar com um sorrisinho meio de coringa e ela se incomoda porque sente, tá? E se a gente trata muito embaixo, que alguns colegas até preferem, a gente às vezes não tem um resultado tão efetivo. Então esse ponto seria o ideal. A gente pode tratar também o queixo, tá? Com o Botox. Nem todas as pacientes eu faço esse ponto, porque se o paciente tem um mentalis muito largo, muitas vezes você bloqueia o meio, mas a paciente continua contraindo as laterais, então nem sempre fica um resultado estético tão bom. Quando a gente trata com o Botox Full Face, a gente faz pontos nessa região do contorno facial. Quando eu trato o contorno facial, e essa técnica chama Nefertiti Lift com Botox, a gente consegue bloquear o platisma, que é um músculo que puxa o nosso rosto para baixo, e a gente consegue melhorar o contorno e dar um efeito de lifting na face, inclusive no terço médio. E eu ainda gosto de ir mais avançada e tratar, pode virar um pouquinho para cá, as bandas platismais aqui no terço superior. As bandas platismais, elas são músculos que quando a gente puxa o pescoço para baixo, ó, agora tá dando para ver o meu, tá? Que eu vou fazer meu Botox semana que vem, tô esperando chegar a toxina nova para testar. Essas bandas platismais que puxam o rosto para baixo,
a gente também trata principalmente nessa região superior do pescoço. E quando a gente trata muito para baixo do pescoço, o paciente pode ter uma fraqueza nessa região, inclusive pode ter dificuldade quando ele vai fazer, por exemplo, abdominal ou alguma coisa assim, tá? Então, o nosso Botox Full Face, ele é muito diferente do Botox de terço superior, porque ele trata pontos avançados e trata uma musculatura acessória que vai ajudar a levantar todo o rosto. Você já sabia disso? Me conta o que você achou desse vídeo e se tiver qualquer dúvida sobre tratamento com Botox, toxina botulínica, deixa abaixo nos comentários que a gente vai responder para vocês.